Boas pessoal, como é que estão? Ora, o vídeo de hoje é um bocado diferente porque eu vou estar a contar aquilo que foi a Qualifica, que foi exatamente o motivo pelo qual eu não consegui meter muitos vídeos na semana passada, nem fazer live. Porque aquilo era das 10 da manhã, mas como eu era expositor tinha que estar muito mais cedo e acabava só depois das 6. Pelo que, como vocês devem calcular, foi estafante, foi bastante cansativo, mas valeu a pena, porque quem corre por gosto não cansa. Eu posso aqui resumir muito bem aquilo que foi o contacto com centenas, se é que não chegou a milhares, de jovens, muitos de Aveiro, muitos de Braga, é certo, mas a maioria na região do Distrito do Porto. E muito honestamente eu fiquei bastante otimista, porque a nossa banca teve sempre mais pessoas ao longo dos dias. Claro que há situações em que num momento ou outro, outra tem mais do que outra, mas no somatório total a nossa acho que foi a mais popular. Pelo menos desde os 16 até aos 21, 22 anos, era claramente a mais popular. O que é que eu noto? Eu acho que o pessoal, quando já está numa idade mais avançada, não tem um sentido de popularidade tão alto para com o Chega. Mas o público-alvo daquela feira era malta que ou ia entrar para o ensino secundário ou ia entrar para o ensino superior. E, portanto, ainda não levaram com aquela endoctrinação total das universidades. Ou, no outro caso, não levaram com uma endoctrinação geracional, como eu encontrei em vários boomers, ou seja, a malta que já passa dos 50, 50, 60, pelo menos no sábado, porque no sábado não havia tanta procura de jovens, não eram as visitas guiadas das escolas, eram mais os pais que levavam os moços e por acaso passavam na nossa banca, que estava até um bocado mais reservada em espaço, e começavam a debater um bocado connosco. Eu tenho aqui uma visão muito distinta em termos sociais, quer das gerações entre os 16, os 20, 21 e esta geração. Em primeiro lugar, esta geração dos mais velhos olharam para aquilo que foi a evolução de Portugal e acham que nós estamos muito bem em muita coisa. Muitos deles acham que nós estamos muito bem. Outros, claramente que não. Até porque muitos que passavam por lá é porque gostavam do Chega, queriam uma caneta do Chega, queriam um adereço do Chega. Os outros que passavam por lá era para criticar. E eu gostei bastante até de uma conversa que tivemos até com um casal mais velho, em que diziam que Portugal não estava na cauda da Europa. Portugal estava muito melhor hoje do que o que estava há 40 anos atrás. Só que as pessoas não podem confundir aquilo que é o progresso tecnológico, que não depende de nós, é uma externalidade, é externo. Portanto, é inevitável que isso chegue aqui, do que aquilo que foi nosso por mérito e o quão melhor poderíamos estar e porque é que muitos jovens estão a emigrar. Que foi uma coisa desoladora. A quantidade de jovens com quem nós falávamos e que já estavam a pensar em emigrar antes de entrar no ensino superior. Foi uma coisa muito triste. Muitos mesmo querem emigrar. E muitos, antes de emigrar, pelo menos vão votar no Chega ou gostavam de poder votar no Chega, porque era uma espécie de contributantes de irem emigrar, porque o voto dos imigrantes vale muito menos em termos de representação no Parlamento, embora tenhamos milhões de imigrantes fora de Portugal e, portanto, deviam ter uma representação maior na Assembleia da República. Acontece que, em termos numéricos pelo menos, acontece que tivemos depois um contacto muito mais diversificado com vários jovens e claramente a imagem do André Ventura é muito forte, muito potente. Eu acho que o trabalho que tem sido desenvolvido, ou que tem vindo a ser desenvolvido, por exemplo, em TikTok, em Instagrams, tem sido mesmo muito forte. No YouTube, então, fortíssimo, fortíssimo. A grande maioria seguia o André Ventura pelo TikTok e é lá que adquire a informação daquilo que vai se passando, do discurso, da narrativa, que é muito claro. Quer dizer, PS e PSD estão no poder há 50 anos, falharam, está na altura de dar uma oportunidade a algo novo. E isto é uma mensagem que tem impacto na juventude da mesma forma que a cultura punk, por exemplo, a contracultura mais à esquerda tinha há umas décadas. Ou seja, o atual sistema está a falhar, tem este conjunto de ideias. Nós podemos construir algo novo com o qual podemos sonhar, as coisas podem ser melhores. Mas temos que ser, de certa forma, um bocado radicais ou, de certa forma, cortar com aquilo que é o paradigma atual. E é preciso ter essa coragem, é preciso ser rebelde, de certa forma, e a juventude gosta disso. E por isso é que eu acho que, de certa forma, a grande maioria desses jovens que lá estavam, abaixo dos 21 anos, gostava muito do Chega, porque o Chega é contra a cultura do século XXI em Portugal. E, portanto, foi bastante bom ver que havia uma grande adesão. As pessoas às vezes até tinham um bocado de timidez, ou seja, queriam ir buscar a caneta, tinha que ser eu, olha, queres uma canetinha? E o pessoal até vinha. E até ficavam com a caneta, até falávamos um bocado, perguntavam o que é que eles achavam da atual situação do país.
Muitos pediam os crachás, que é para andar com os crachás, porque eram visitas de estudo, e quando um grupo andava com crachás do Chega, outros vinham de propósito pedir por crachás, então foi engraçado ver na feira várias pessoas com crachá do Chega e umas até se começavam a cumprimentar umas às outras. Lindíssimo. E depois também se fez isso com cascóis, mas os cascóis voaram logo. Os crachás ainda duraram 2 dias, mas também voou rapidamente. E até, pelo que nos contaram, alguns professores ficaram chateados que eles andavam com uns crachás do Chega. Enfim, depois também deu para falar com o pessoal de outras bancas, de outros partidos, sempre numa atitude na desportiva, sempre numa atitude positiva, nunca de bota abaixo. Aliás, até trocávamos alguns panfletos com partidos mais à esquerda, porque estávamos ali numa atitude esportiva de boa. Mas eu apontaria exatamente para isto, para esta evolução dos tempos, em que os jovens claramente estão fartos daquilo que é o normal, querem uma mudança. Muitos até se calhar nem sabem para o quê, mas sabem que querem mudar algo. Porque a minha geração, para todos os efeitos, foi a geração que levou com a crise de 2008, foi a geração que viu os pais a passar por grandes dificuldades, que viu muitos familiares a emigrar, enquanto PS e PSD governavam. E depois levámos com a crise da pandemia, onde eu acho que foi traumático a questão das máscaras, a questão dos lockdowns. Quer dizer, a minha geração teve que ficar presa, teve que ficar parada quase 2 anos, perdemos quase 2 anos da nossa vida social, enquanto víamos milhares e milhares de estrangeiros a vir para cá, enquanto víamos a bandalheira partidária a acontecer, casos de corrupção, por aí fora, enquanto víamos certas impunidades. E eu acho que a minha geração, de certa forma, levou com um cliquezinho de que, ok, esta gente continua a fazer as viagens que quer fazer, muitos nem usavam máscara, esta gente é como se tivesse governado, mas aproveitou-se do país, quase como se tivesse gozado com o país. Foi essa a sensação que eu fiquei, pelo menos quando esse tema era abordado com alguns jovens. E eles associam, esta geração nova, associa PS e PSD a um problema e não a parte da solução. Enquanto se cá os mais velhos, e quanto mais velhos, até por causa daquilo que é o pragmatismo, até estão mais dispostos a que o PSD faça parte de uma eventual solução. Enfim, o pragmatismo assim o ditará. Mas eu acho que a figura do André Ventura nesse sentido é muito forte entre os mais jovens e é de aproveitar. É de aproveitar porque a esquerda nunca conseguiu ter esta figura. Por exemplo, um Jerónimo de Sousa ou uma Catarina Martins nunca conseguiram ser esta figura entre os mais jovens, até porque depois o Louçã era muito mais velho. Não era possível criar aqui uma conexão, havia um afastamento geracional muito grande. Não havia a potência dos TikToks e dos Instagrams que há hoje e do YouTube, que chega completamente avassalador em termos de YouTube. Nunca nenhum partido em Portugal conseguiu dominar o YouTube como o Chega, nem usá-lo da forma como o Chega usa. E portanto é aproveitar. Aliás, o PSD e o Bloco são a favor que o pessoal aos 16 anos possa votar. Eu cada vez mais começo a ser a favor também, porque eu tenho a certeza que a grande maioria ia votar, ou pelo menos o Chega ia ganhar muitos votos em termos relativos, se dos 16 para cima se pudesse votar. Por princípio não sou, eu acho que devia ser aos 21. Mas se aprovassem isso, eu começo a equacionar realmente que esta sondagem, que foram estes últimos 3, 4 dias, poderia ser bastante benéfica para o Chega. Enfim, digam a vossa opinião, sobre esta situação. Eu acho que foi um evento importante para termos um bom contacto. Quando o André Ventura foi lá na quinta-feira, na sexta, peço desculpa, foi na sexta-feira, muitos jovens queriam tirar fotos, queriam falar com ele, queriam interagir com ele. Por exemplo, o Rui Rocha foi no dia anterior, muito poucos jovens quiseram isso, quer dizer, em proporção, muito menos jovens. Foi mais a comunicação social lá que fez aquele mar de pessoas ilusório. O André Ventura não, teve a andar pela feira, foi cumprimentar os vários ramos das Forças Armadas, a polícia também, passou por algumas bancas até universitárias. Portanto, foi uma postura completamente diferente, muito mais aberta, muito mais de contacto com as pessoas, e os jovens queriam todos tirar fotos com eles. Aliás, ele entrou no tanque, entrou no caça, que estavam lá em exposição, e no tanque, ele estava em cima do tanque e houve 2 jovens que saíram do tanque para ele poder entrar, para ver como é que era por dentro. E os jovens, quando saem do tanque e veem o André Ventura à sua frente, ficaram em estado completo de choque. Eu rimo bastante com isso. Toda a gente riu-se disso porque foi um momento engraçado. E, portanto, foi bastante positivo. E é uma boa, pequena sondagem daquilo que é a popularidade dos jovens com o Chega. A popularidade do Chega entre os jovens. E é bastante positiva. Portanto, encaremos com positividade e otimismo estas próximas eleições. Meus caros,
Posto isto, deixem like, este vídeo é um bocado diferente, é um bocado a explicar aquilo que foi a experiência dos últimos dias. Certamente vocês viram também alguns vídeos do partido, estive lá presente. Também estive em representação da Juventude Chega nestes últimos dias, para as quais tenho essa responsabilidade, tive essa responsabilidade, e foi bastante positivo. Mas comentem a vossa opinião sobre este tema, a popularidade do Chega entre os jovens, e deixem like e comentem e partilhem com os vossos amigos e subscrevam, se ainda não subscreveram no canal, e podem tornar-se portugueses bem por 1,99 com acesso exclusivo a dezenas de lives e vídeos, e a comentários ou à série de vídeos que eu neste momento estou a fazer do Diário de um Soberano. Também colocámos um artigo esta semana, podem ir ler. Agora o próximo artigo só sai em abril. Portanto, vemo-nos no próximo vídeo. Saudações patrióticas e viva Cristo Rei!